Bom dia, somos alunos de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Sou Alice Miranda Coelho e minha dupla é Sara Correia de Melo Oliveira. Esse trabalho foi passado pela professora Veridiana, da matéria Laboratório Clínico Veterinário, em que temos que falar sobre os achados clínicos laboratoriais de determinado assunto. Nosso assunto foi leptospirose em equino. O nosso relato de caso foi postado pela Revista Científica Eletrônica de Medicina Veterinária. Teve como componentes Ranieri Emídio de Oliveira, Wercauteres da Silva Garcês, Ailton Gadelha e Ana Karina Rocha de Melo Leite. Como introdução, a leptospirose é uma afecção que pode acometer vários animais. É uma afecção bacteriana causada pela leptospira. Tem distribuição mundial, pode afetar tanto animais como humanos. Seus sinais clínicos vão de anorexia, icterícia, intolerância ao exercício físico, entre outros. As alterações laboratoriais nesse relato de caso podem ser observadas através de exames como hemogramas e exames sorológicos também. Um relato de caso: o animal foi atendido no Tabuleiro do Norte, no Ceará. O animal é um equino, um quarto de milha, com idade de 3 anos, e a queixa principal foi apatia e intolerância ao exercício há 30 dias. O animal foi relatado com hiperpirexia, que é uma febre muito forte que pode causar morte. Apresentar também com mucosas hipocoradas e ictéricas. Foi realizada a coleta de sangue através da veia jugular para a realização de exames laboratoriais. Foi solicitado também um hemograma sorológico para babesiose, já que todos os sinais clínicos casavam com uma hemoparasitose, a babesiose. E os dados mostraram também que os equinos com leptospirose podem apresentar achados clínicos semelhantes. Os resultados e discussões. Então, quanto ao resultado da sorologia para a babesiose, a mesma foi não reagente e a pesquisa de hematozoário mostrou-se negativa, indicando que o animal não estava acometido por babesiose. Dessa forma, o quadro de anemia apresentado pelo animal nesse relato de caso foi proveniente da leptospirose e não de uma hemoparasitose. Os dados da literatura mostram também alterações hematológicas comumente observadas na leptospirose, que são leucocitose intensa, neutrofilia e graus variados de anemia. Então, nos resultados do hemograma e da pesquisa de hematozoários, foi verificado que o número de hemácias estava abaixo do valor de referência. Foram contados 6.450.000, quando o valor de referência está entre 6,8 a 12,9 milhões por milímetros cúbicos. E o hematócrito, o volume globular, também deu abaixo do valor de referência, foi detectado 30%, quando o valor de referência está entre 32% a 53%. Então, essa ligeira diminuição tanto das hemácias quanto do hematócrito, do volume globular, indica um quadro de anemia desse animal. E foi realizada a contagem de hemoglobina, que também estava ligeiramente abaixo do valor de referência, o que indica, né, a possibilidade de uma anemia por deficiência de ferro, uma anemia ferropriva, e esse tipo de anemia é classificado como anemia não regenerativa. E na contagem dos leucócitos foi verificada uma leucocitose, ou seja, estava tendo um aumento do número de leucócitos em relação ao valor de referência,
Então, foram contados 15.300 nesse animal, quando o valor de referência, o limite é 14.300 leucócitos por milímetros cúbicos. E nessa leucocitose foi verificado que era do tipo neutrofílica, ou seja, estava ocorrendo uma neutrofilia, um aumento de neutrófilos segmentados. Foram contados 12.802 por milímetros cúbicos, quando o valor de referência diz que o certo é ter 8.580 no máximo. Ou seja, isso indica que estava tendo um desvio à esquerda nessa contagem de neutrófilos, o que indica que é uma infecção bacteriana. Além disso, foi realizada uma pesquisa de hematozoários para babesiose e deu negativo esses exames deram resultado negativo, o que reforça a ideia de que essa anemia foi causada por uma bactéria e não por algum outro tipo de parasita, e não por um hemoparasita. Também foram realizadas dosagens de bioquímicas séricas, principalmente para avaliar a função hepática, visto que quadros de leptospirose geralmente causam lesão hepática. Então, foram dosados a creatinina, que estava dentro do valor de referência, a ureia, um pouco abaixo do valor de referência, o ALT estava dentro do valor de referência, a enzima hepática AST também estava um pouquinho abaixo do valor de referência e a bilirrubina estava dentro dos valores de referência. O que indica que esse animal não teve um dano hepático muito grande, ou seja, essa doença ainda está essa leptospirose ainda está no início do quadro de infecção. Essa ureia diminuída indica que pode estar ocorrendo uma gliconeogênese aumentada, está tendo uma grande degradação de proteína para a produção de energia. Foram solicitados 2 exames de sorologia. A sorologia para a leptospirose deram um reagente para dois tipos de leptospira, enquanto que na sorologia para a babesiose foi não reagente. O resultado foi não reagente, o que atesta que esse animal não possuía nenhum hemoparasita.